Porque desde o começo da humanidade que o ser humano vive ansioso. Quando o pecado entrou no mundo, a ansiedade veio junto com ele, né? Nós podemos ver, por exemplo, no Jardim do Éden, que quando não havia pecado, também não havia ansiedade. Pelo menos é o que é pintado no quadro de Gênesis, né? Deus fez todas as coisas, descansou no sétimo dia, sábado, no sábado o Senhor descansou, e a Bíblia diz que ele ia então na viração do dia conversar com o homem, ver se as coisas estavam tudo em ordem. Onde há ordem não há ansiedade, né? É bem interessante isso, já percebeu? Onde as coisas estão em ordem, não tem tanta ansiedade. A ansiedade, ela né? E naquela época, no Jardim do Éden, antes do pecado, não havia ansiedade. Estava tudo em paz, né? É interessante a gente perceber isso, porque tudo em paz, e como o pastor Milton diz, Deus faz novas todas as coisas, todos os dias. Deus olhou aquela paz, aquela situação toda, ele olhou para o homem, né? Falou, ele é meu alvo. Faremos para ele uma ajudadora que lhe seja idônea. E nem isso tirou a paz do homem. Muito pelo contrário, ele foi alegre, feliz e conviveu em paz com a sua ajudadora idônea. Mas aí, a gente entende o que aconteceu. A desobediência trouxe o pecado, e com o pecado, a ansiedade. Logo após o homem e a mulher desobedecerem a Deus, a Bíblia nos conta que o homem ele se escondeu da presença de Deus. Havia no coração do homem algo que ele não sentiu antes, de forma ruim, não havia sentido. Porque tem ansiedade que é boa. Você sabe disso, né? Eu anseio ver alguém. Quando eu estou namorando, o que eu faço? Estou ansioso para ficar bonito, arrumado, para encontrar minha pareja, não? Sim, minha namorada. Então, há ansiedades que são boas. Eu anseio pelo dia do pagamento, né? Para poder pagar minhas dívidas, sair para almoçar com a família, aquela coisa toda. Ansiedade boa. Mas aí, tem ansiedade ruim que veio com o pecado. O homem se escondeu da presença de Deus. Então Deus vem no jardim e pergunta: Adão, onde estavas? Ouvi a tua voz e me escondi. Quando eu ouvi tua voz, meu coração se agitou porque eu estava em pecado. Eu errei contra o Senhor. Então eu me escondi. Pecado gera ansiedade. Depois a gente vê o assassinato, um irmão matando outro irmão. Então Deus chega para Caim e fala: Caim, o que fizeste? E Caim, meio que querendo tirar a culpa de lado, com o coração também todo ansioso, ele diz: acaso eu sou cuidador do meu irmão? E Caim, eu conheço todas as coisas e a terra está cobrando o sangue do teu irmão. Deus então fala para Caim algo interessante. Ele diz assim: Caim, se procederes bem, ok? Mas se não, o pecado está à porta. Sabe o que Deus está falando para esse homem? Cuidado. Você está vivendo um momento perigoso na sua vida, um momento de ansiedade. E há dois caminhos: ou o caminho correto, ou você abre a porta e continua pecando. A ansiedade, ela leva você a pontos de decisão. Só que a ansiedade também leva você, dessa forma, para momentos que você, infelizmente, não tem como se desviar dele. Vai fazer mal para você se você não tomar uma atitude. A ansiedade sempre te leva a uma decisão. Por isso,
antes que eu seja tomado por ela, antes que ela me faça mal, antes que ela me destrua. Eu já vi pessoas morrer por causa de ansiedade, sabia disso? Não, mas o que? Ansiedade matar alguém? Hoje descobrimos que existem as crises de ansiedade. Já ouviu falar de pânico? Pânico começa com uma ansiedade comum, que vai crescendo, ela vai exponencialmente crescendo dentro do ser humano. Ela começa como uma ansiedade simples, e dali a pouco ela se torna um medo um pouco maior, e vai te consumindo, e vai te travando, a ponto dos seus órgãos internos eles irem se paralisando. Nós já tivemos crise de pânico e tivemos que lidar com isso, e sem experiência no começo você fica... não, vamos orar. Mas não é só oração, precisa ter conhecimento. Porque é uma situação física, é espiritual, sim, mas também é física. Eu preciso saber o que fazer naquela situação. Como professor, nós tínhamos cursos que explicavam como nós deveríamos tratar com os adolescentes e jovens da nossa geração. No nosso tempo, você ouvia bullying, não era nem bullying, né? Era um tirava sarro, nós dizíamos, do outro. Nós, como bons descendentes de japonês, todos nós sofremos, né? O japonês da cara chata, come queijo com barata, japonês da amarela, não sei o quê, e aí ia. E a gente, do mesmo jeito, falava dos outros, né? Não deixava barato. Mas isso não nos levava à ansiedade, como traz os nossos jovens as ansiedades. A ansiedade hoje, no meio dos jovens, dos adolescentes, dos adultos e nós, dos mais maduros, né? E maduros e vivenciados, né? Nós que já estamos na idade do conhecimento, ok? Vamos dizer assim, depois dos 50, nós temos um conhecimento de vida maior, mas a ansiedade ainda nos pega. Ela é terrível. Ficamos ansiosos por muita coisa. Ficamos ansiosos por contas a pagar, ficamos ansiosos pelo dia de amanhã, ficamos ansiosos com os nossos filhos, não é mesmo? Se eles estão bem, com os nossos netos, quem já os tem. Ficamos ansiosos, preocupados se os filhos vão decidir certo, o que deveríamos fazer e tudo mais. E isso muitas vezes vai causando em nós problemas até mesmo físicos. Já ouviu falar de SII? Eu vi isso num filme. Esses dias atrás, achei interessante porque, eu sinto isso de vez em quando. O que o senhor é? Síndrome do intestino irritável. Quem já ouviu falar? Você fica muito ansioso, alguma coisa, por exemplo, um filho está doente, deu febre, 39. Espera só um pouquinho, eu vou no banheiro. Soltou o intestino. Ansiedade. Ou então, ao contrário, trava tudo o intestino. Ansiedade. Sabia disso? Ansiedade que eu não consegui controlar. Pessoas, por causa de ansiedade, elas comem demais e desenvolvem diabetes, colesterol e outras doenças que vão levar a problemas cardíacos. E pessoas morrem de problemas cardíacos achando que ansiedade. Comia demais, comia de menos, se debilitava, tudo por causa da mente. Sabe o que é ansiedade? Coisas que eu não posso controlar. Coisas que talvez não vão nem acontecer comigo. E se eu morrer amanhã? Eu não sei se eu vou morrer amanhã. Mas e se eu não alcançar tal coisa? Eu não sei se eu vou alcançar. Eu me planejo, mas eu não sei. Cuidado. Viver ansioso é trazer para si problemas mentais, problemas físicos e problemas espirituais. Ansiedade, ela revela que você não confia tanto em Deus como deveria confiar.
A ansiedade disfarçada de fé faz você ficar sentado esperando Deus agir e deixando de fazer o que Deus quer que você faça. Tudo isso é ansiedade. Ou ela te trava, ou ela te impulsiona a fazer o que não devia. A ansiedade é algo tão sério, e até procurei, o mal do século. Quem será que inventou esta frase? E não tem quem inventou esta frase. Muitos usam esta frase, mas nós sabemos que Jesus lidava com ela há mais de 2000 anos atrás. E é por esse motivo, que eu quero falar com você a respeito dela. E ela foi de uma forma muito didática tratada por Cristo lá no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus 6, Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, verso 25 em diante, aonde Jesus vai falando como lidarmos com as incertezas, com as vontades que não conseguimos trabalhar, como lidarmos com o amanhã, com o inesperado, com as necessidades e com aquelas coisas que nós nem sabemos e temos certeza se vão acontecer ou não. Já ouviu aquele termo tempestade em copo d'água? Quem já escutou isso? Levanta a mão para mim saber. Tudo bem. Tem gente que não escutou sobre isso. Sabe o que é fazer tempestade em copo d'água? Você pega um copo d'água, você mexe a colherzinha assim e você percebe que é impossível fazer tempestade dentro de um copo d'água. Mas as tempestades acontecem fora do copo d'água. Mas o copo d'água é limitado e pequeno, então é impossível. Mas tem pessoas que acham que aquilo ali pode até mesmo afogar a sua vida. Coisas que você teme que nunca vão acontecer. Então Jesus fala assim, Mateus capítulo 6, verso 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram, pois o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Amém? Esse é o nosso texto áureo. O sermão, ele parece temático, e o é, porém o texto que nós vamos usar é este aqui. Tá? Esse texto, Jesus, ele ensina a uma multidão, o famoso Sermão do Monte, que já mais próximo ao final do Sermão do Monte, logo após ele começar o seu ministério. E no começo do seu ministério, ele
prega nas sinagogas, como nós falamos na semana passada, ele ensina em público, ele ensina de forma privada nas casas, em público nas sinagogas e fora das sinagogas ele também ensina. Mas há algo a mais Jesus faz antes de chegar no Sermão do Monte, que é curar todas, diga comigo, todas as enfermidades. Sim. Jesus curava enfermidades, Jesus libertava presos ou cativos de Satanás espirituais. Era isso que Jesus fazia. E isso, os sinais chamavam a atenção para Jesus. Só que é interessante a gente perceber, eu estou falando de antes de chegarmos nesse texto. Jesus já chamava a atenção pelos sinais, mas quando ele falava, a Bíblia nos revela que as pessoas se maravilhavam com Jesus. Elas diziam, quem é esse que fala com o quê? Autoridade. Ele fala com autoridade. Ainda que Jesus não fizesse milagres, ainda que Jesus não libertasse cativos de Satanás, quando ele falava, havia autoridade dos céus na palavra de Cristo. O Deus encarnado. O Deus entre nós, o nosso Emanuel. Então, nós vemos aqui Jesus ensinando, ele senta as pessoas à relva no Sermão do Monte e começa a falar sobre muitas coisas, sobre coisas diárias, sobre vivência e como o reino dos céus pensa e como o reino dos céus gostaria que nós pensássemos. Ele vai dando caminho para as pessoas a respeito do casamento, a respeito de dívidas, a respeito de julgamentos. Ele vai dando uma série de instruções para as pessoas que estão ouvindo ele. Ele vai falando sobre liderança, os discípulos sendo sal e luz. Ele fala sobre muitas coisas no Sermão do Monte. Ele fala sobre relacionamento entre as pessoas, buscar paz, buscar justiça, buscar a Deus sendo pobre de espírito nas bem-aventuranças. Ele vai falando, ensinando. Então chegamos aqui nesse ponto do sermão, onde Jesus fala sobre os cuidados da vida terrena. E aqui eu gostaria de ressaltar, pode passar para mim esse slide, por favor? Ressaltar algumas questões. Primeiro, Jesus começa falando a respeito de coisas básicas da vida. Comida, bebida e vestuário. Sim? Amém? Alguém aqui tem ansiedade pelo que vai comer amanhã, vestir ou beber? Falta ali condições financeiras para isso? Não. Mas se você for na África, em alguns locais da África, as pessoas estão sim preocupadas e ansiosas com isso. Se você for em alguns locais do Brasil, sim, pessoas estão preocupadas com isso. E na época de Jesus, naquele contexto, sim, as pessoas estavam muitíssimo preocupadas com isso. Com o que iriam comer ou beber. Principalmente naquele momento ali. Ouvindo um sermão tão longo, né? E tão lindo, e tão transformador. Bom, coisas básicas podem nos trazer ansiedade. Talvez não a comida, não a bebida, não o vestuário, mas a tua saúde. Tua saúde é básico, e isso pode lhe trazer ansiedade. De repente, você tem sentido umas pontadas no estômago, ou no intestino. E já pensa logo algo ruim. E então vai aumentando as dores. Porque você pensou e está ansioso com aquilo. Ou então você tem algum problema. E se anseia por aquilo. Jesus ele vai falando para nós não nos preocuparmos. Ainda que a saúde seja algo que nos foge muitas vezes ao controle. Temos ferramentas para controlar, mas foge ao controle. Ele diz, não vos inquieteis com o que é básico. Depois, Jesus faz algumas comparações a isso.
As comparações de Cristo são bem interessantes. Porque ele fala assim, olha, você não vê os pássaros no céu e os lírios nos campos? E aí ele fala sobre mim e sobre você, quantas coisas da vida. Você já imaginou que você conseguiria viver sem ter 3 refeições por dia, sim ou não? Eu tinha um cachorro, o nome dele era Rick. Rick, cachorro fantástico. Esse meu cachorro, ele era tão fantástico que teve uma noite que eu orei, fui dormir depois do culto e no outro dia me acordaram cedo, lá pelas 5h30, 6 da manhã, batendo no portão da igreja. Pastor, pelo amor de Deus, acorda. Eu falei, No nosso bairro, quando eu ouvia isso, ou era alguém armado, ou alguém endemoniado, era coisa feia, né? O que foi, irmão? No vizinho, teu cachorro tá lá. Eu falei, como? Meu não tá aqui, né? Saí correndo, rumo ao portão, era longe e tal, abri o portão, fui na casa do vizinho. E aí o vizinho, de dentro do quarto dele, ele gritava assim, pastor, pode abrir a porta, porque eu não tenho como abrir não, tá aberta, só empurrar. No que eu empurro a porta, Rick sai que nem louco de dentro do quarto, assim, e sai pela frente da casa e volta para dentro da igreja. Eu olho para o cidadão encostado assim na cama, eu vou explicar porque Rick não era um cachorro normal, ele era um fila misturado com Rottweiler. Ele pesava em torno de 60. É que nós dois tivemos que carregar, 60 quilos. 60 quilos para um cachorro é muito grande. De pele é da minha altura, né? A gente tem até foto disso. Então não era um cachorro normal. O que aconteceu para mim dizer que ele era fantástico? Ele conseguiu subir na construção da igreja, que era um anexo ao lado da igreja, subiu ao 2º andar, foi onde estava sendo construído, subiu em cima das telhas da igreja, passou para cima da minha casa, por cima das telhas, telha de barro. Aí ele foi até as telhas do vizinho, onde era eternite fina. 60 quilos em cima daquela eternitinha, os irmãos sabem o que aconteceu. Ele foi para baixo, caiu em cima da máquina de lavar roupa do irmão que estava desviado da Assembleia de Deus. Imagina! Foi um horror para aquele irmão. Ele falou, pastor, eu vou voltar para a igreja. Foi isso que ele me falou. Eu vou voltar para a igreja. Eu falei, amém, irmão. Tudo tem um propósito, né? O meu cachorro fez tudo isso e caiu em cima da máquina de lavar. Eu vou explicar. É um quarto ali do lado, era uma pensão, era um quarto. One decay, né? Ele caiu, e ficou lá e o cachorro olhando para ele, olhando para o cachorro. E aí me chamaram, fui lá, abri a porta, o Rick voltou para casa, conversando com ele, ele falou, pastor, eu estava aqui de madrugada, né? Detalhe, quando eu fui, som de louvor na casa do irmão, no último. Eu não sei se ele estava, né? O desespero era tanto, a ansiedade era tanta, e louvor. E aí tal, conversando com ele, falou, não, eu estou desviado da Assembleia, e isso aqui para mim não é normal, pastor. Um cachorro descer telhado abaixo, nunca vi cachorro subindo. Falei, não, esse cachorro realmente ele é fantástico, né? Esse cachorro é fantástico. Mas aí, falando a respeito desse cachorro, falando a respeito das comparações, por mais fantástica que a criação de Deus seja, Jesus mostra aqui que eu e você somos a coroa da criação. Eu e você temos perante Deus um cuidado especial. Deus, ele nos coloca na palma de suas mãos. Por isso ele faz essa comparação com o restante da criação que ficou debaixo do nosso cuidado. Ele fala, não vale você mais do que os cachorrinhos ou os cachorrões, né? Não vale você mais do que as aves ou os lírios. Oh, homens de pequena fé. Deus nos fez sua imagem e semelhança. Ele nos ama. Ele tem cuidado de nós. Então, dentro dessas comparações,
Jesus termina nos chamando de homens de pequena fé. E aí ele diz o seguinte: e também não vos inquieteis pelo dia de... Não se preocupe com o seu futuro. Eu li esses dias em uma outra versão, lá em Eclesiastes, capítulo de número 9 ou 11, não me lembro, me perdoe. Mas ali dizia assim: o homem que teme a Deus, o homem que já viveu o suficiente para saber que a vida dele está nas mãos do Senhor. Este homem, ele sim, ele pensa na morte, mas de uma forma tranquila. A morte já não causa ansiedade. O dia de amanhã não causa ansiedade. Mas como eu estou sofrendo, eu passo por situações difíceis, eu tenho uma enxaqueca que não passa. Nós vamos entender quando Jesus diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Eu não sei se você entende o que eu estou querendo dizer a respeito de futuro. Tomoki comentou aqui que nós estamos vivendo um momento difícil no Japão, momentos de incertezas. Nós percebemos isso, mas quantos momentos? Quem tem mais de 15 anos de Japão? A maioria de nós. Quantos momentos de incerteza e crise eu e você já não passamos, sim ou não? E de todos eles, como o Maurício disse, nós vamos falar do que Deus tem feito e faz. De todos eles, o Senhor nos livrou. Passamos por crises, passamos por momentos onde mandaram os estrangeiros embora, pagaram passagens. Foi ou não foi? Sim. Não havia emprego, medo de perder o emprego e ficar sem ter como pagar os nossos aluguéis, as nossas contas. Quantas vezes passamos por isso aqui? Coisas que talvez outros não passam ou passam de forma diferente, mas de todas elas o Senhor nos livrou. Deus tem um propósito para a igreja brasileira no Japão ainda. Deus tem um propósito para mim e para você. Então não se preocupe. O dia de amanhã está nas mãos de Deus. Amém? Muito bem, pode passar. Por isso, o que fazer então? É bem interessante que nesse texto de Mateus, Jesus deixa algo bem claro. Acompanha comigo, por favor, o versículo de número 33, quando Jesus responde o que fazer. No 32, ele faz uma última comparação, depois de nos chamar de homens de pequena fé. Ele diz assim: olha, vocês estão inquietos, ansiosos por muitas coisas, mas, verso 32, porque todas essas coisas que vos anseiam, também os gentios se anseiam com ela, eles procuram. Pois vosso Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam de todas elas. Deus sabe do que nós precisamos, não do que a gente quer. Deus não sabe? Sabe, mas Ele vai entregar o que nós nem sempre o que a gente quer. Verso 33, mas, aí a resposta de Cristo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o restante vai ser acrescentado. O restante, queridos, está assim: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Manutenção da vida, o seu futuro, Deus providenciará. Mas há uma condição aqui. Buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Não é um reino terreno. Jesus Cristo falando acerca... Olha que agora não vou olhar porque você vai me complicar, né? Jesus Cristo falando acerca do reino de Deus, ele disse assim, quando antes, no seu julgamento por Roma, ele responde a Pilatos o quê? O meu reino não é deste mundo. Se fosse desse mundo, as pessoas me ouviriam, entenderiam e eu não estaria aqui sendo julgado.
O meu reino não é desse mundo. Essa é a resposta de Cristo para Pilatos. Então, Jesus está falando de um reino que é espiritual, um reino celestial, um reino eterno, não passageiro como os que a gente vê. Jesus está falando de um reino supremo, do reino que não há outro que se compare a ele pela eternidade. E quando Jesus fala sobre isso, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, eu preciso pelo menos 3 coisas. 3 passos que são imprescindíveis para buscar o reino de Deus e viver nele. Eu preciso confiar que realmente Deus fará todas as coisas que Ele diz fazer aqui, que tem cuidado de nós. Eu preciso realmente buscar esse reino, conhecimento do reino de Deus, e preciso entregar-me totalmente a esse reino. Funciona assim. Quando eu digo buscar em primeiro lugar, eu preciso conhecer. Quando nós falamos sobre reino de Deus, quem se lembra o que Jesus fala sobre reino de Deus, fora essa minha citação? Uma parábola de Jesus. Alguém me ajude. O reino de Deus é comparado... O jovem rico? Ele queria seguir, né? Mas falou assim, tinha muito preço a pagar. Tinha um preço a pagar, muito bem. Né? O que o jovem rico tem a ver com o reino de Deus? Olha só, Jesus fala assim para o jovem rico. O jovem rico lhe pergunta, Rabi, como poderei entrar no reino dos céus? Jesus fala o quê? Segue os mandamentos do reino dos céus para vocês. Mas isso eu já faço desde criança, todos esses mandamentos eu sigo. Jesus então lhe responde o quê? Seu problema é não seguir o primeiro grande mandamento. Qual é esse? Qual que é o grande mandamento, o primeiro? Amar a Deus sobre o quê? Ele amava mais as riquezas e as posses dele. Então, no reino de Deus, uma coisa que eu preciso entender do reino de Deus é que eu preciso amar o rei deste reino. Eu preciso conhecer este rei, eu preciso entender que ele é um rei de justiça, um rei de paz, um rei de equidade, um rei que gosta e cuida dos seus servos, e eu preciso amá-lo, eu preciso adorá-lo. Esse é o reino de Deus. Quando Jesus faz comparações do reino, quem mais lembra de alguma passagem? Pode falar. Uma pessoa de cada vez, por favor. Fala assim da agulha no... Do paleiro? Passar é mais fácil, né? Também é algo interessante. Jesus fala assim, olha, para entrar no reino de Deus como é difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Explicando justamente também sobre isso, que o amor ao dinheiro, ele faz com que você deixe de adorar totalmente a Deus. Essa entrega é muito séria. Mas Jesus então abre comigo ali no capítulo 13 do mesmo livro de Mateus, ele vai fazendo algumas comparações e nos esclarecendo a respeito desse reino. Se eu tenho que buscar o reino, eu preciso saber que reino é esse. Olha só o que ele diz. Aqui em Mateus capítulo 13, no verso 44, depois ele vai trazendo a respeito do reino dos céus, é semelhante a um tesouro escondido numa terra, e depois ele fala que o reino dos céus também no 47, ele pode ser visto como uma grande rede, e depois ele fala que o reino dos céus é como uma grande, uma pedra preciosa, uma pérola que alguém encontrou. Quando ele fala sobre essas comparações, ele está querendo trazer para mim e para você algumas características do reino. Uma delas é que o reino dos céus traz um desejo que é fulminante, comparado apenas ao desejo de uma paixão por alguém. Poderia dizer isso. Quando você está apaixonado,
Você consegue pensar em outra coisa a não ser na pessoa com a qual você está apaixonado, sim ou não? Você lembra ainda? Lembra? Principalmente nós, né? Mais de 20 anos de casados, né? Você tem que abrir os arquivos, né? As memórias mais antigas e lembrar daquele momento. A paixão avassaladora, a paixão que te moveu, que te fazia fazer a barba todo dia, passar o melhor perfume, né? Aquela coisa toda. Se aprontar para ir, então, encontrar com toda a alegria do teu coração com a sua amada. E ela nem dormia direito, sim ou não? Ficava à noite pensando, Agora você muda o nome do Juliano, né, Carol, ao invés de ficar a noite inteira acordada pensando, ele é o meu príncipe encantado, amanhã ele vai vir, que hora será que ele vai... Ansiedade boa. Se ao invés disso ela pensasse, ele é o meu rei, a noite toda, como eu espero a vinda de Jesus, a noite toda, vou me arrumar, me enfeitar a noite toda para encontrar com o meu rei amanhã. É disso que eu estou falando. O reino dos céus, ele traz uma vontade, uma alegria tão grande, tão incontrolável, quando você realmente busca e conhece o reino dos céus. Isso é tão forte, tão transformador na sua vida, que você, assim como nessas parábolas, vende tudo o que você tem para fazer parte do reino dos céus. A Bíblia, Jesus contando sobre a parábola, ele dizia, um homem, ele cavando, achou um tesouro em uma terra, então ele foi, não falou para ninguém, ele foi, pegou todas as suas coisas, vendeu tudo que tinha e com dinheiro ele foi lá e comprou essa terra por causa daquele tesouro, o reino dos céus. Um homem, um comerciante, achou uma pérola de grande valor, então ele vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola, o reino dos céus. Fazer parte, buscar e fazer parte do reino dos céus traz uma satisfação muito profunda ao coração, de conquista. Ainda que você seja servo e conquistado pelo amor de Cristo, quando você faz parte do reino dos céus, você faz parte dessa conquista e a alegria da conquista, ela está em você, através do Espírito de Deus. Está em mim, através do Espírito de Deus. É um espírito de vitória. Esse é o espírito do reino dos céus. Nos dá satisfação. Pastor, então está ficando melhor buscar o reino dos céus agora. Amém. Essa é a ideia. Essa é a intenção. Eu preciso conhecer o reino de Deus, o reino dos céus. O reino dos céus, ele se manifestou através de Jesus Cristo para destruir as obras do diabo. O reino dos céus, ele se manifesta para trazer salvação ao mundo. O reino dos céus, ele se manifesta no mundo para tirar o pecado do mundo. O reino dos céus se manifesta no mundo para fazer brilhar aqueles que o Senhor escolheu para viver a eternidade com Ele. Então os anjos lançarão as redes e colherão toda espécie de peixes. E depois então eles separarão os peixes, os bons dos ruins, e os ruins serão lançados aonde há choro e ranger de dentes. E os bons, os bons estarão no reino. Deus escolheu você. Você não está aqui por vontade própria apenas. Saiba que Deus, ele colocou uma vontadezinha no seu coração de ouvir a palavra, de ouvir a respeito do reino, de ouvir que Ele é o Senhor, o Rei dos Reis. Ele é aquele em quem eu posso confiar. Ele é aquele em quem eu posso depositar toda a minha confiança. Quando eu falo de reino dos céus, eu estou falando de algo radical, eu estou falando de entregar-se
totalmente, de confiar totalmente, de buscar com todas as tuas forças. Não é com 99%, não é com 80%, é 100% de tudo. É com toda vontade. Por isso amarás ao Senhor Deus de todo, de toda e todo. Todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as tuas. O reino dos céus é assim. Será que vale a pena? O trabalho é grande. Se eu ficar sentado apenas, esperando as coisas acontecer, não. É um trabalho muito grande. Servir ao reino dos céus, se comprometer com o reino dos céus, buscar fazer a vontade do rei do reino dos céus, escutar a Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e fazer a vontade dele. Isso tem a ver com o reino dos céus. Mas aí, quando eu confio, eu posso ter a certeza que Deus providencia. Verso 33 do capítulo que estávamos, do capítulo 6, diz assim: se você buscar de todo o teu coração, tanto a Deus como a sua justiça, com o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus é providência. Pastor, aqui fala do reino, mas fala da justiça. Vai lá para o livro de Gênesis, os capítulos 40 em diante, falando a respeito de José. Ali você vê a justiça de Deus. E aí é um choque para a justiça terrena, para a justiça dos homens. Deus dá sonhos para um jovem, e depois que Deus dá sonhos de grandeza, sonhos de prestígio, sonhos de poder para um homem, dizendo que até mesmo os seus irmãos mais velhos, o seu pai e a sua mãe, eles se ajoelhariam, se prostrariam perante ele sendo o mais tenro, o mais novo de casa, o com menos experiência de vida. Depois que Deus coloca isso no coração dele, Deus leva ele ladeira abaixo. Escravo, presidiário, acusado de calúnia, jogado num poço, tudo que você pensar de injustiça aconteceu com José. Sim ou não? Mas em todo o caminho de José, Deus estava à frente. Providência de Deus. Eu não vejo José passando momentos tão terríveis quanto a gente poderia imaginar. Não, José não morreu de fome. José só ficou uma vez ansioso por causa de roupa. Quando a esposa de Potifar arranca-lhe a túnica, não é mesmo? Mas também não morreu por causa disso. E nem morreu de sede. Deus providenciou tudo para que a vontade soberana dele se cumprisse. Para que os sonhos que Deus colocou um dia no coração, eu estou falando com você, Deus colocou sonhos no seu coração. E que você, assim, com o passar do tempo, acha que Deus se esqueceu. Não. Deus, o Deus da providência, ele tem o tempo certo para fazer com que os sonhos que ele mesmo colocou, os sonhos do reino, se cumpram no teu coração. Assim como aconteceu na vida de José, passando por tudo que ele passou, vivo, chegou a concluir os sonhos de Deus para a vida dele. Assim também Deus quer fazer na minha e na sua história. E ele faz. Talvez não na mesma proporção, mas ele faz. Nós cantamos aqui que Deus, ele continua obrando. Deus não para de trabalhar em favor daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Deus faz justiça. Sobre toda a terra, Deus faz justiça. Amém? Então, só para cunhos de conhecimento, a justiça do reino dos céus não é
a mesma justiça que você pensa ou tem na terra. O anseio que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, o que eu quero de justiça, não se compara à justiça do reino dos céus. Nós não vamos entender. Como pode ser justo um pai entregar o seu filho em favor de pessoas que eram seus inimigos? Isso não parece justiça. Foi isso que Deus fez entregando Jesus por mim e por você. Não parece justiça. Como pode ser justiça um homem tão bom, um benfeitor, um homem que curou feridas, um homem que libertou pessoas, um homem que só pregou o bem, ser crucificado? Não parece justiça, mas é justiça do reino dos céus. A justiça do homem é como pano de chão perto da justiça de Deus. Eu e você não vamos compreender. Não queira compreender tanto. Naquele dia em que nós nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus nos céus, tudo isso vai ser plenamente entendido por nós. Mas busque conhecer. Deus te ama. E as coisas que você passa hoje não definem o projeto de Deus no amanhã, na sua vida. Só faz parte. Então, eu devo confiar em Deus, eu devo buscar. Mas aí, Jesus Cristo, de uma forma bem sublime, ele diz assim que para entrar no reino dos céus, Mateus, capítulo de número 18, parte A. O versículo todo diz assim, Jesus falando aqui aos seus discípulos, vou ler do 1 ao 3, tá? 18, do 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. E naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Olha só. Eles já entendiam que não, a gente já deve... Olha o entendimento daqueles homens. Nós fazemos parte do reino dos céus. Então, quem é maior aqui? Isso é pensamento do reino da terra. Ser maior que o seu irmão. Ser melhor que o seu irmão. Disputar. Isso é coisa do homem. Isso é coisa de Caim e Abel. Jesus, então, ele responde assim, chamando Jesus, um menino, pôs no meio dos discípulos e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converteres e não vos fizer como esses meninos, de modo algum entrareis no reino de Deus. A minha entrega no reino de Deus, ela tem a ver com essa figura de linguagem. A minha entrega tem que ser uma entrega total, pessoal e submissa. É muita coisa para o ser humano. É radical demais. Você entender que no reino dos céus, para você fazer parte dele, você precisa ter um coração humilde. Você precisa entender que você nunca sabe demais, que você sempre tem algo a aprender, que você sempre pode fazer algo para alguém, que você não deve parar, que você deve ouvir Jesus e obedecer. Ser como uma criança significa ser humilde, por mais que não queira, por causa da obediência. Então ela se humilha. Eu não quero, mas eu vou fazer. A gente já foi criança, né? Filho, faz tal coisa. Vai lá e faz, né? Porque senão, lá em casa era assim, melhor fazer. Faz não. Ser como uma criança, ser como um menino, tem a ver com isso. Então Jesus fala, olha, se você quer ser maior no reino dos céus, se torne menor, se torne pequeno, se torne obediente, se torne humilde, submisso ao Rei dos Reis.
Então, quando eu entendo isso, eu entendo a entrega. Se não vos converterdes. Eu e você precisamos tomar uma direção. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei se durante toda a sua vida, até aqui, você já lutou com Deus. Alguém já lutou com Deus aqui? Que isso, pastor? Lutar com Deus? Alguém já reclamou com Deus alguma coisa? Sim ou não? Não? Não, pastor, que isso? Isso aí não está na Bíblia. Só Jacó, a gente tira ele, né? A gente tira Jacó, tira quem mais? Tira Moisés, tira quem mais? Que conversou assim de uma forma mais pesada com Deus Pai. A gente tira várias pessoas. Jesus falou com Deus o quê? Se for possível, passa de mim esse cálice, porque a angústia está grande, eu estou aqui suando sangue. Todos que tinham e têm intimidade com Deus já falaram, mas Deus, por que isso aconteceu comigo? Me ajuda, eu não consigo entender. Isso vai trazer marcas, traz marcas nos meus filhos, traz marcas na minha vida, traz marcas nas pessoas que eu amo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Como sair disso, Deus? Me ajuda. Tudo isso faz com que nós deixemos de nos entregar totalmente. Porque quando a gente não tem uma resposta, assim como José deve ter lutado com Deus, a Bíblia não diz, mas talvez na casa de Potifar, talvez depois na prisão, talvez antes no buraco que ele foi lançado pelos próprios irmãos, ele deve ter dito para Deus, e os meus sonhos? Por quê? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou passando por isso? Por quê? Para quê? Não se preocupe. Então, somente como um filho, como um menino, como uma criança obediente, aprenda a descansar nos braços do Pai. Ele tem o melhor para nós. Ainda que eu passe uma vida difícil, de agonia, ainda que eu passe uma vida sem receber o que eu quero, veja bem, Ele cuida de todas as coisas, inclusive das que você quer, mas as que você quer nem sempre Ele vai te dar. Mas tudo que você precisa, você terá. Isso me remete a Paulo lutando com Deus quando ele diz o quê? Senhor, mas o Senhor me manda esse espinho na carne e eu lutei com Deus por causa desse espinho na minha carne. E Deus então me respondeu o quê? Eia. Só quem passa para saber o que Paulo falou. Deus é contigo. Deus é comigo, Deus é com você. Ele sabe o que a gente pode suportar. Mas lute com Ele. Ele espera isso de um filho dele, porque Ele é o Senhor dos exércitos. E os filhos de Deus são vitoriosos. São lutadores. Não são acomodados. Nós fazemos parte do reino. Grandes coisas o Senhor fará. E grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Quando nós tiramos os olhos dos problemas, das situações que nos trazem ansiedade e olhamos para Deus, para o reino de Deus, nós entendemos para onde estamos indo e a quem pertencemos.